Pessoal, para essa análise de hoje eu trouxe dois temas diferentes para a gente discutir, como eu tenho feito todos os dias. O primeiro tema que eu trago para discussão é uma reflexão a respeito da possibilidade ou da impossibilidade do Vladimir Putin e do Joe Biden sentarem para conversar a respeito do futuro do conflito na Ucrânia, inclusive com a possibilidade de um cessar-fogo no curto e no médio prazo. Ou se isso é impossível, vamos falar um pouquinho sobre esse tema nessa análise de hoje. E por que o Joe Biden e o Vladimir Putin sentarem para conversar sobre o futuro da Ucrânia e não o Volodymyr Zelensky? Porque para quem está acompanhando esse conflito já faz um certo tempo, já ficou bastante claro, ou pelo menos medianamente claro, que o destino da Ucrânia, o comportamento da Ucrânia, ele não diz respeito a uma decisão do governo ucraniano. Diga-se de passagem, lá por março, se eu não me engano, o Vladimir Putin e o Zelensky, o governo ucraniano e o governo russo, estavam muito próximos de chegar a um acordo para terminar as hostilidades. Aí apareceu em cena a figura do Boris Johnson e pressionou o governo ucraniano para que isso não acontecesse por causa dos mais variados interesses, como eu tenho discutido aqui no canal quase todos os dias. Outra coisa importante, já ficou bastante claro para quase todo mundo que o que está acontecendo na Ucrânia não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas sim um conflito entre a Rússia e as forças da OTAN que acontece no território ucraniano utilizando as forças militares ucranianas. Mas essas forças militares ucranianas com agentes de membros da OTAN participando, com a inteligência da OTAN dando suporte, com armas da OTAN sendo enviadas o tempo inteiro para a Ucrânia, dando suporte à Ucrânia, e não só sendo enviadas para a Ucrânia, como para vários lugares do mundo, já que existem aí indícios de que apenas 30% das armas que são enviadas para a Ucrânia chegam realmente à Ucrânia. Mas só esse 30% já é bastante coisa. Tem também mercenário ali no meio, tem jihadista recrutado pela OTAN na Síria, atuando no território ucraniano, para o lado ucraniano também. Então é um conflito entre a OTAN e a Rússia que acontece no território ucraniano, por isso a necessidade, se for possível um diálogo que leve ao final das hostilidades, ele passa obviamente pelo Joe Biden e pelo Vladimir Putin. É muito provável que um diálogo direto entre o Zelensky e o Vladimir Putin não leve ao final do conflito, já que o Zelensky ele não é dono do seu próprio, não digo dono, mas ele não é dono das decisões sobre o governo ucraniano. O governo ucraniano é um governo marionete dos interesses atlanticistas e por isso a conversa tem que passar pelas lideranças atlanticistas e não pelo Volodymyr Zelensky. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. Já o outro tema que eu trago para a discussão é mais uma vez a situação dramática do Haiti, agora protestos, o povo haitiano na rua contra a possibilidade de intervenção estrangeira militar no Haiti. Mais uma vez, em pleno século XXI, no início do século XXI, ali por meados dos anos 2000, houve uma intervenção militar estrangeira no Haiti que promoveu uma violência enorme, deixou marcas horríveis no Haiti por vários anos. Houve um golpe político no Haiti que foi sucedido por uma desordem social evidente, até porque um golpe político deixa suas marcas, e depois disso houve uma intervenção que foi uma intervenção que levou muita violência e o Haiti não quer passar por isso novamente, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tema que eu tenho discutido aqui no canal nessa análise de hoje. Como sempre eu trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu faço todos os dias. Quem acompanha o canal já sabe como funciona, se tu está chegando agora, normalmente é assim que eu faço sempre. Ou melhor, não é normalmente, é sempre assim que eu faço. Começo discutindo a questão da Rússia, dos Estados Unidos e se haverá ou não um diálogo entre o Biden e o Vladimir Putin. Acho que no curto prazo é pouco provável, mas a gente nunca deve duvidar das voltas que a história dá. E no segundo momento eu discuto a questão do Haiti. Então trago a minha primeira anotação, que é uma notícia. Eu ia dar um outro título para essa análise de hoje, é um título um pouco mais dramático, um título um pouco mais chamativo, mas eu não vou aderir a isso. Realmente eu coloco e volto atrás e tiro, porque eu não consigo colocar títulos desse tipo, muito embora esse seja um tema que eu vou discutir aqui hoje. Mas se eu colocasse isso no título, eu estaria dando uma projeção que esse tema realmente não tem.
Como tem se falado muito sobre saúde mental, uma das questões fundamentais que passam pelo aumento da ansiedade das pessoas diz respeito à forma como a discussão na internet se dá. Então eu não vou aderir a isso por uma responsabilidade minha mesmo em relação a isso. Sim, eu poderia aumentar o alcance, eu poderia atrair mais pessoas, mas eu não fiz isso desde o início. O canal foi crescendo devagarinho, não tem uma quantidade enorme de pessoas, mas para mim tem uma quantidade de pessoas que eu consigo responder nos comentários e que garante a sobrevivência do canal, então não vou mudar isso. Se no início eu não fazia isso, muito menos vou fazer agora. Mas eu vou discutir uma questão aqui no meio que ela daria um título que chamaria bastante gente, que é a questão de exercícios nucleares da OTAN. Ela já chamaria atenção só pela questão nuclear, mas não vou fazer isso não. Trago minha primeira anotação que eu trago aqui é uma notícia. O governo russo disse que topa marcar um encontro entre Vladimir Putin e o Joe Biden, entre o presidente russo e o presidente dos Estados Unidos. Isso aí veio da boca do Sergei Lavrov, que é o responsável pelo setor de relações exteriores da Rússia. E essa conversa, como eu já disse aqui no canal em análise anterior, recente, diga-se de passagem, ela poderia mais uma vez ser intermediada pelo governante turco, que é o Erdogan. A Turquia tem desempenhado um papel de mediadora, um importante papel de mediadora. A Turquia fica na região, se vocês derem uma observada no mapa, vão ver que está a Turquia, o Mar Negro, aí já vem a Ucrânia, a Rússia, então a Turquia tem uma proximidade. É um membro da OTAN, mas tem uma posição que, vez ou outra, pende mais para o lado da Rússia, vez ou outra, pende mais para o lado da OTAN, explora essa divergência e normalmente tira uma vantagem para si. É evidente que a projeção que a Turquia ganharia mediando uma conversa entre o Vladimir Putin e o Joe Biden sobre um cessar-fogo na Ucrânia, ou o final do conflito, seria enorme. Imaginem vocês a liderança que conseguir botar na mesa para conversar o Vladimir Putin, o Zelensky, o Joe Biden e conseguir intermediar o final de um conflito. Daria uma projeção enorme e é uma projeção que a Turquia está buscando no cenário internacional. Só que, ao que tudo indica, já as primeiras respostas que vieram a essa proposta que foi jogada no ar pelo Sergei Lavrov foi por parte do Zelensky. Ele falou que não vai conversar com a Rússia enquanto o presidente for o Vladimir Putin, o que já deixa bastante claro que há um objetivo implícito de derrubar o Vladimir Putin. Então, com esse presidente eu não converso. Se vocês quiserem conversar comigo, que seja outro presidente. A gente percebe o tamanho do ego do Zelensky aí no meio disso também. E os Estados Unidos falaram que isso é uma grande provocação. Por quê? Porque a Rússia continua atacando. Na verdade, a Rússia está respondendo. Se os Estados Unidos estão falando desse último ataque com mísseis, respondeu ao atentado na ponte da Crimeia. Então há um conflito em andamento, um atentado ucraniano numa ponte importante para a Rússia em conexão com a Crimeia, é uma resposta proporcional da Rússia, segundo o governo russo. Os Estados Unidos disseram que não vão sentar para conversar enquanto a Rússia não parar de atacar a Ucrânia. E a Rússia disse que não vai parar de atacar a Ucrânia enquanto a Ucrânia não parar de atacar a Rússia. E, sobretudo, os territórios que agora são tidos pela Rússia como território russo, que são aquelas regiões que fizeram referendo e toparam, aceitaram, concordaram e decidiram fazer parte do território russo. Kherson, Zaporígia, Lugansk e Donetsk. Eu tenho que fazer uma porque eu não anotei aqui, então às vezes eu esqueço um nomezinho ou outro. Trago uma segunda reflexão. Então, assim, a Rússia propôs e parece que a resposta foi negativa. Segunda reflexão que eu trago, segunda anotação. Existem forças políticas e econômicas pressionando o Joe Biden e, logicamente, o Zelensky também a não acelerar... Me perdoem, volto. Existem forças políticas e econômicas pressionando o Joe Biden a acelerar a pacificação. Essa é a anotação correta. Essa outra observação eu faço numa outra anotação que eu trago aqui. Então, existem forças políticas nos Estados Unidos, forças econômicas nos Estados Unidos, pressionando o Joe Biden para que ele acelere um diálogo. Tanto é que a gente já falou, tenho discutido aqui no canal sobre isso. Já vimos o Henry Kissinger falando sobre isso, o cérebro das operações psicológicas da CIA, um arquivo vivo, um cara com 100 anos de idade, falando sobre a necessidade de estreitar os diálogos e evitar que a coisa piore, inclusive também fala isso sobre a China. Vimos o Elon Musk recentemente falando que é necessário reduzir essa tensão.
Existem setores políticos que já têm feito críticas, inclusive acho que o Donald Trump também fez uma crítica nessa linha, de que é preciso distensionar a coisa. Várias figuras do Partido Republicano, logicamente, até também por questão eleitoral, têm feito essa crítica. Então, existe uma preocupação de que a coisa saia de controle, então existe uma pressão sobre o governo Biden para que ele sente para conversar. Só que isso não é da natureza do governo Biden, porque o governo Biden ele faz parte, ele não é que ele faz parte, ele é um boneco, é um governo fantoche de interesses que estão capitalizando sobre a crise produzida por este conflito. Então, esse conflito que acontece na Ucrânia, ele serviu para disparar, primeiro, uma crise regional, que atingiu a Ucrânia, que é exportadora de alimentos, atingiu a Bielorrússia de maneira indireta, embora já tivesse uma situação anterior atingindo a Bielorrússia, que é exportadora de fertilizantes, atingiu a Rússia, que é exportadora de alimentos e de insumos agrícolas. Então isso gerou um cenário de crise. E outra, né, a Rússia é uma importante exportadora de recursos energéticos. Então isso gerou uma crise, e em cima dessa crise tem setores capitalizando em cima disso. E o Joe Biden é um governo fantoche desses interesses. Então é lógico que o Joe Biden, se o Zelensky não responde pela Ucrânia, o Joe Biden sozinho não responde pelos Estados Unidos. Então o Joe Biden representa certos interesses e ele só vai dar o aval para o fim do conflito na medida em que ele tiver o aval de quem manda no governo dele, que são esses interesses financeiros transnacionais. Tanto gestores de ativos, esses grandes tubarões financeiros. Tanto é que discuti aqui em algum momento, não sei se do ano passado ou do ano retrasado, acho que provavelmente no ano passado, falei sobre aquele momento da virada, que parece que o sistema descartou o Donald Trump e optou pelo Biden, que muito provavelmente é uma conversa entre o Joe Biden e a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, gesta aí algo na casa de 10 trilhões de dólares. E neste momento houve ali uma opção, tanto é que as redes que antes favoreciam bastante o Donald Trump, o Twitter era praticamente o diário do Donald Trump, passaram a execrar e excluir postagens do Trump, passaram até que num dado momento o próprio Trump foi excluído das redes. Então houve ali uma guinada, em algum momento, talvez de 2019, acho eu, se eu não me engano, nessa discussão que eu fiz foi algo nesse período de tempo. E dali em diante o Biden virou o boneco favorito e a partir desse momento o Joe Biden não vai tomar decisões para ele, vai tomar decisões para esses interesses e o conflito na Ucrânia é central para gerar uma crise global para a reformatação do sistema produtivo e o avanço dos monopólios, como eu tenho discutido aqui no canal. Não é só o conflito em si, é o ambiente que esse conflito gera e a possibilidade de ganho econômico em cima desse ambiente. Trago mais uma notícia. O G7 anunciou que continuará dando suporte financeiro e militar para a Ucrânia, ou seja, querem prolongar o conflito. Prolonga o conflito, estica a crise e essa crise atinge em cheio o povo europeu. Parte dos países que fazem parte do G7, o que é o G7? Pesquisem aí, o G letra mesmo, tá? O G7 é o grupo dos países desenvolvidos puxa-sacos dos Estados Unidos. É os Estados Unidos e a sua corte de puxa-sacos. Esses países decidindo manter o suporte à Ucrânia, eles prolongam o conflito, e prolongando o conflito, prolongam a crise energética. Prolongando a crise energética, prolongam a penúria do povo em muitos países do mundo e, em especial, na Europa, que está vivendo uma crise energética horrorosa. Muitos dos componentes do G7 são governantes de países que estão com problemas energéticos, ou seja, eles produzem o próprio problema que a sua sociedade vive. Então, a crise energética que a Europa vive, a crise econômica, a crise que pode levar ao que revistas financeiras já falaram sobre uma desindustrialização da Europa, um êxodo industrial na Alemanha, como a gente já discutiu aqui, são produzidos, diga-se de passagem, a Alemanha faz parte do G7, são produzidos pelos mesmos países que sofrem com esses problemas, ou seja, os governantes geram problemas para a sua própria população e é preciso discutir isso com alguma seriedade. Tanto que isso explica, em parte, o motivo pelo qual o povo europeu está na rua protestando contra seus próprios governos por causa da crise. Porque há uma responsabilidade por uma opção política e geopolítica no meio disso tudo. Trago a última notícia, que é essa que eu pensei em colocar em título, mas não me sentiria bem, não teria muito a ver. Porque eu faria um trabalho fora da minha linha, né? Ia botar um título só para chamar a atenção, embora o título realmente chame a atenção.
Mas também não vamos dar uma grandeza que isso não tem. É um exercício que tem sim um simbolismo, mas não é nada fora do normal. A OTAN realizará exercícios militares nucleares em um local ainda indefinido, ou eu pelo menos não tive acesso a essa informação. Não vi exatamente onde era, não, pelo menos nas notícias que eu encontrei não ficou claro onde seriam esses exercícios militares nucleares. Não serão feitos esses exercícios com armamento nuclear real, logicamente, não vão ser testes com armamento nuclear, mas vão ser basicamente simulações para um conflito nuclear. Segundo o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele foi questionado sobre a irresponsabilidade de se fazer um exercício desse tipo na atual conjuntura que a gente está vivendo, até porque é uma semana depois que o Joe Biden falou sobre um apocalipse nuclear, foi esse Armagedon nuclear. E o fato do Putin já ter dito que vai defender o seu território com todos os meios disponíveis, mas nunca falou que ia promover um ataque nuclear também. E o próprio governo norte-americano, o Pentágono, já disse que não existe nenhum indicativo concreto nesse sentido. E o Stoltenberg respondeu o seguinte, falou que não, a gente vai manter o exercício porque isso também é uma forma de dissuadir a Rússia de uma escalada mais profunda. De certa forma é uma irresponsabilidade. Todo tipo de tensionamento nesse atual momento, ele é uma irresponsabilidade. Esse tipo de exercício, como o Stoltenberg disse, não, mas isso já está agendado há mais tempo. Cancele isso. Só que segundo o Stoltenberg, cancelar esse exercício passaria a mensagem de que há um medo no atlanticismo. É preciso diferenciar uma coisa da outra. Medo é uma coisa, prudência é outra. Pode ser que exista uma conexão entre o sentimento de medo e a gente ter uma percepção mais prudente das ações que vai tomar. Mas seria prudência não fazê-lo. Mas fazem. Eu já falei aqui que me parece que um dos objetivos é realmente levar a Rússia a promover um ataque nuclear tático para gerar uma indisposição geopolítica. Eu acho que a coisa passa por aí também. É sim para mim uma provocação isso que o Stoltenberg está defendendo. Vamos falar um pouquinho do Haiti. Notícia mais curta, mas muito importante. Sempre que a gente fala do Haiti, para mim vem um sentimento muito desconfortável de um povo, de um país que não consegue se encontrar porque o tempo inteiro ele é açoitado por forças estrangeiras. Isso ao longo da sua história, né? O Haiti, seu processo de independência já foi turbulento, intromissões, claro, um país que foi colônia da França, depois foi fortemente açoitado pelas forças norte-americanas, pelo interesse econômico norte-americano, até pouco pagou dívida colonial até muito pouco tempo, até não sei se não paga até agora, essa informação eu até me esqueci, mas não tenho certeza, mas que eu sabia pagava imposto colonial até pouco tempo para a França, se eu não me engano. Então vive uma história muito atribulada de intromissões e isso fora problemas de desastres naturais, terremoto, se eu não me engano teve um recente ou alguns anos atrás, tempestades, furacões, então é um país açoitado por todo tipo de problema. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses protestos que estão acontecendo lá. Trago uma notícia sobre isso. Milhares de pessoas foram às ruas do Haiti contra outra intervenção estrangeira no país. Repito, milhares de pessoas foram às ruas do Haiti contra outra intervenção estrangeira no país. Existe um problema de violência e de domínio das gangues no Haiti, então esse problema está colocado. E vou repetir, a população não foi para a rua para pedir uma intervenção estrangeira para protegê-la das gangues. O povo foi para a rua para dizer o seguinte, uma intervenção estrangeira é pior do que as gangues que estão dominando o Haiti. Não promovam uma intervenção estrangeira. Nós precisamos resolver os nossos problemas de uma maneira independente e autônoma. Todas as vezes que as forças estrangeiras se intrometem no Haiti, só pioram a situação. E me parece que esse é o objetivo. Se a gente vai olhar para trás e vai ver o que a ONU fez, o que as forças pacificadoras, entre aspas, da ONU fizeram dentro do Haiti, promoveram uma carnificina. O Brasil, inclusive, lá no início do século XXI participou disso. Do jeito que eu falo, parece que a gente está no final do século XXI, né? Mas lá em meados dos anos 2000, promoveu uma carnificina no Haiti, promoveu um episódio bizarro no Haiti de violência contra o povo haitiano, se intrometeu na política soberana de um país, promoveu um atentado contra a luta política do povo haitiano e isso ficou marcado no povo haitiano, não só o Brasil como outros países também. E tem mais, as forças de segurança da ONU promoveram estupros,
violência sexual de toda a ordem, todo tipo de abuso no Haiti. Diga-se de passagem, as forças de segurança da ONU têm essa marca em vários países do mundo por onde atuam. Tem um episódio de cólera associado às forças de segurança da ONU. Se eu não me engano, foram soldados do Nepal que levaram... tem um episódio ali ligado de início de surto de cólera no Haiti que matou um monte de gente também associado à ONU, a ONU que levou isso para lá através das suas forças de segurança. Aí especular se isso foi ataque biológico ou não já é outra questão, mas isso aconteceu, pensem o que vocês quiserem sobre isso. Então existe na memória do povo haitiano essa ideia de que as forças de segurança da ONU não ajudam, e logicamente pelo histórico, pelo que aconteceu, realmente não ajudam, só atrapalham, pioram a situação. Então nesse ambiente de será que vai ter ou não, o povo haitiano diz que não quer. Os Estados Unidos e o Canadá estão costurando uma parceria para promover uma intervenção no Haiti. O governo haitiano está pedindo, até porque um governo fantoche está pedindo ajuda, mas o povo haitiano não quer essa ajuda e no protesto as pessoas apanharam da polícia, foram alvo de uma repressão absurda. Trago uma última reflexão para a gente fechar a discussão aqui. Anos atrás o Haiti foi alvo de intervenção estrangeira depois de um golpe político. Teve o caso do Jean-Bertrand Aristide, que foi eleito e foi golpeado, e teve agora, recentemente, o caso do Jovenel Moïse, que foi eleito com o apoio dos Estados Unidos, inclusive, subiu ao poder, começou a governar, tentou fazer uma política soberana, se afastar do comando norte-americano, do garrote norte-americano, e foi assassinado. Isso é um golpe político, isso disparou uma nova onda de protestos e uma insatisfação enorme, e o Haiti nunca consegue encontrar um caminho soberano e independente. Problemas todos os países têm, mas isso não autoriza as forças estrangeiras a se intrometerem lá. É o que eu sempre falo a respeito do Brasil, dicas de passagem. A gente tem os nossos problemas e a gente tem que achar soluções internas para os nossos problemas. O Brasil não é um país perfeito, tem lá seus problemas, seus vários problemas, assim como todos os países têm, mas não é por isso que a gente vai ficar pedindo para ter intervenção estrangeira aqui dentro. Temos que encontrar uma solução para nossos problemas, como o Haiti tem que encontrar para os vários problemas que possui, como todos os países têm que encontrar, o Irã tem que encontrar solução para os seus problemas, as suas demandas internas, sem intervenção estrangeira. Isso é que importa. Então, o que o povo haitiano está fazendo sim, temos problemas, isso é evidente para todos os países do mundo. É evidente que o Haiti tem problemas políticos, problemas de violência, mas a gente não quer soluções de fora. A gente quer que deixem a gente em paz para que a gente resolva os nossos problemas. Essa é a questão. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que é uma plataforma virtual que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta, ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição do vídeo aqui embaixo também, mas eu te digo também, é pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajuda com o valor que quiser, ajuda com o valor que puder, é uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.